Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um recado da Mônica Bergamo aqui, ó, que diz que o STF não resistirá ao vento contra de Trump e deixará Bolsonaro disputar as eleições em 2026. Dizem aliados. Será? Vamos analisar isso daqui porque eu acho que tem dois aspectos nessa história. Como eu falei para vocês, não tenha dúvida que os caras vão se sentir pressionados com a questão do Trump ter ganho lá nos Estados Unidos. Aí a questão vai ser se eles vão querer comprar a entrada do Brasil no eixo do mal, ou se eles vão de fato se posicionar, vão ceder nesse aspecto, né? Vamos ver como é que vai ficar essa coisa. Eu tenho dúvidas se isso daqui é verdade, tá? Isso aqui é informação da Mônica Bergamo, então vocês sabem que não dá para confiar muito. Mas vamos entender o que ela está falando aqui. Será que agora pode ser que essa vitória do Trump tenha feito muito mais pela democracia no Brasil do que a gente imagina? Pode ser que até a questão da anistia fique mais fácil aqui. Essa notícia foi sugerida por Rubião, Bitman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a Mônica Bergamo está trazendo aqui a seguinte notícia de hoje, tá? Ou seja, depois das eleições, depois de já ter confirmado que o Trump ganhou as eleições americanas, né? Como eu falei para vocês, uma das consequências que haveria do Trump ganhar a eleição americana é que o pessoal que estava muito confortável aqui no Brasil, dentro da bolhazinha esquerdista e coisa e tal, percebeu que está numa bolhazinha, né? E que agora os ventos estão soprando realmente para a direita. E isso pode fazer com que eles mudem de posicionamento. Então tá aqui, ó. Iniciativas para colocar a corte brasileira sob pressão devem evoluir com republicanos no poder. O que eles estão falando aqui? Aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Que aquelas iniciativas todas que os deputados brasileiros estavam fazendo lá nos Estados Unidos com os deputados americanos do Partido Republicano e coisa e tal. Aliás, uma outra notícia boa, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas aqueles deputados todos que ajudaram os brasileiros lá na Câmara Americana, todos foram reeleitos, tá? A Elvira Salazar, aquele pessoal todo foi reeleito também que estava ajudando os brasileiros lá no Congresso americano. Então isso também é uma boa notícia isso, né? Porque vocês sabem, lá nos Estados Unidos o mandato de deputado é de 2 anos só, tá? A cada 2 anos tem eleição para deputado lá nos Estados Unidos. Mas enfim, então todas aquelas iniciativas, negócio de cortar visto dos ministros do Supremo, aquele negócio todo, estava todo mundo levando mais ou menos assim, porque com o Biden na presidência isso não iria acontecer. E eu avisei isso para vocês, eu falei, acho muito bacana essas iniciativas dos deputados brasileiros, do pessoal brasileiro lá em Nova York, de pressionar, né, de fazer a pressão na Câmara Americana, mas ia ficar tudo dependendo da vitória do Trump. Só que agora o Trump ganhou, né? Então agora a porta está aberta. E o pessoal aqui está dizendo isso abertamente. As pressões devem evoluir com republicanos no poder. A vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos levou aliados de Jair Bolsonaro à euforia. Não é para menos. E injetou novo ânimo para torná-lo elegível e disputar as eleições presidenciais de 2026. Não que precisasse de alguma coisa, todos nós já contávamos com essa possibilidade. Como eu falei para vocês, Bolsonaro é o melhor candidato da direita para 2026 de qualquer forma. Então que bom que agora fica mais fácil ainda dele se tornar elegível novamente, né? E ele se tornar elegível, como eu já expliquei também, não é uma coisa assim tão escabrosa, porque a verdade é que não tem nada contra ele, né? Veja, é aquilo que eu falo para vocês, toda essa movimentação do STF, do Lula, é tudo uma coisa muito de bolha. Eles sabem que do ponto de vista jurídico não tem nada contra Bolsonaro. Reunião de embaixadores, o que tem isso? Não tem nada contra Bolsonaro ali. Esse negócio de, não, que questionou urna eletrônica, pô, aquele negócio, eu acho burrice questionar a urna eletrônica. Mas eu reconheço que as pessoas têm o direito de questionar a urna eletrônica, não tem problema nenhum isso. Então, o que estava acontecendo é o STF caçando pretexto para prender Bolsonaro, para botar Bolsonaro na cadeia, para tornar Bolsonaro inelegível. E agora que eles perceberam que a bolha da esquerda perdeu força, né? Eu não sei o que o STF vai fazer. Como eu falei, eu vejo duas possibilidades. Uma possibilidade é essa aqui que está dizendo a Mônica Bergamo, de realmente o pessoal não querer se comprometer, porque afinal, vocês sabem, né, os ministros do STF são todos esquerdistas pra caramba, todo mundo sossa, mas adoram, como todo sossa, adoram os Estados Unidos, adoram passear na Disney, adoram passear na Europa e coisa e tal, então eles não querem brigar com o Ocidente. Então não vai ter muito jeito, com a direita ganhando força lá com os Estados Unidos, eles vão ter que se dobrar a isso daqui. Isso é uma das possibilidades. Como eu falei no meu vídeo mais cedo também, existe a outra possibilidade que eu fico muito preocupado, porque eu acho que o governo Lula em si,
O Lula em si vai querer radicalizar, vai querer ir para o lado do eixo do mal, vai querer se associar direto para Irã, China, Rússia e coisa e tal, e isso eu temo, né? A questão do STF, eu não sei como é que vai ser. Então aqui, ó, de acordo com interlocutores do ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal, que poderia ter a última palavra tanto sobre os seus direitos quanto sobre a anistia que beneficiasse o Bolsonaro, não conseguirá resistir ao vento contra que poderá soprar sobre os magistrados a partir dos Estados Unidos, né? O vento contra, entenda, uma espécie de pressão mesmo para isso, né? Mas mais do que isso, é a constatação de que não tem jeito, né? Esse movimento da direita é um movimento que está crescendo no mundo todo, está só começando o crescimento disso, ainda vai crescer muito mais nos próximos anos, né? Aqui, ó. No próprio STF já se admite que as pressões vão aumentar. Eles viriam do próprio Trump e um dos seus principais aliados, o dono do X, o Elon Musk, e do Congresso dos Estados Unidos, onde os republicanos passarão a ter maioria dos votos. Musk, que é arqui-inimigo do ministro do STF, Alexandre de Moraes, sai fortalecido como nunca desse pleito. Pois é o que eu falei para vocês. O Elon Musk decidiu acatar as ordens do STF, coisa e tal. O pessoal viu, não, que tá vendo? O Elon Musk não fez nada, botou a galhada para dentro e baixou a bola e aceitou as ordens do Alexandre de Moraes. Não, foi um recuo estratégico do Elon Musk. O Elon Musk sabia que naquele momento não tinha muito mais que ele pudesse fazer. Agora a conversa vai para um outro patamar, né? Existe a possibilidade até do Elon Musk se tornar parte do governo Trump, não está certo isso, mas o Trump chegou a falar que ele seria uma espécie de ministro de eficiência governamental e não sei o que lá. Não sabemos se ele vai fazer parte do governo Trump, mas de qualquer forma, ele, sem dúvida alguma, é muito próximo do Trump e, mais importante de tudo, ele vai defender a questão da liberdade de expressão. Isso é uma coisa muito interessante, né? Ou seja, toda essa pauta que o Elon Musk já vinha defendendo no Twitter, brigando com o Alexandre de Moraes, ganhou muita força com essa eleição do Trump agora, né? O deputado Eduardo Bolsonaro também estava no local, no mesmo jantar que estava o Elon Musk e o Trump, né? O jantar da vitória lá. Ou seja, estão indicando aqui a força que ganha o Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa curiosa, vocês lembram que quando o Bolsonaro ganhou a presidência, né, no primeiro mandato do Bolsonaro, ele quis indicar o Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro em Washington, né, lá nos Estados Unidos, e aí o pessoal fez beicinho, não porque o Eduardo Bolsonaro não tem perfil de diplomata, não tem perfil de articulação geopolítica e não sei o que lá. Olha que coisa, o Eduardo Bolsonaro provando na prática que apostou no lado certo, que está com um monte de conhecimento lá, tem tudo para, no próximo governo Bolsonaro, ser de fato embaixador brasileiro lá em Washington, né? Neste ano, o Comitê de Assuntos Judiciários da Câmara dos Estados Unidos divulgou o relatório sobre o ataque à liberdade de expressão na administração Biden, o caso do Brasil. Ou seja, isso daí é justamente a pressão dos deputados americanos sobre o STF, né? E eles estão apontando aqui que já durante o governo Joe Biden já teve essa pressão. Mas é aquilo que eu falei para vocês, essa pressão nunca seria uma pressão muito grande com o Biden na presidência. Com o Trump a história é outra, né? Agora, com os democratas no poder, as pressões não evoluíram. O quadro agora pode mudar, acreditam integrantes do grupo Bolsonaro aqui. Poderiam ser aprovadas, por exemplo, medidas como um veto para Alexandre de Moraes entrar no ZEUA e também propostas sanções econômicas ao Brasil. Não acredito que chegue nisso, tá, gente? Não acho que vai chegar nem sanções de caçar o visto do Alexandre de Moraes, nem em sanções econômicas do Brasil, simplesmente porque isso não vai ser necessário. Eu acho que o STF vai ter o bom senso de perceber que está do lado errado da coisa e mudar seu posicionamento. Então, acho que não vai ter nem problema com isso daí, né? Sob pressão, o STF não colocaria empecilhos para que Bolsonaro já pudesse concorrer a partir de 2026. E isso é verdade até por outros aspectos também. Por que pode acontecer isso também? O Lula querendo ir para o eixo do mal, muita gente vai estar querendo um candidato para derrubar o Lula. Porque, acredita, existe uma extrema esquerda no Brasil que adoraria se alinhar ao Irã, à Coreia do Norte, à Venezuela, à Rússia, à China e dar um chute no Ocidente, coisa e tal, só que isso seria a ruína econômica do Brasil. E lembra aquilo que eu falo para vocês, o Brasil, para essa gente rica lá de Brasília, é uma fazendinha, meu amigo, eles querem ganhar dinheiro com isso, é um negócio. Eles querem colher o leite, colher os ovos das pessoas aqui no Brasil. Então, o Brasil indo para o lado do eixo do mal, isso é ruim para eles. Esse pessoal, essa elite aristocrática socialista de Brasília,
por mais que não goste do Trump, por mais que não goste dos Estados Unidos, vai baixar a cabeça bonitinho e vai fazer força para o Brasil continuar desse lado. Isso pode incluir até ajudar Bolsonaro numa eventual nova eleição contra Lula, né? Da mesma maneira que tiraram o Lula da cadeia, tiraram todos os crimes do Lula, é muito rápido resolver o problema do Bolsonaro também. A gente já vai ter uma visão de para que lado vai essa coisa com a posição do STF na questão do indiciamento do Bolsonaro, né? Lembra que recentemente a PF apontou todos os relatórios acusando o Bolsonaro de crimes inexistentes, falta a PGR fazer a denúncia e falta o STF dizer se aceita ou não a denúncia contra Bolsonaro. É possível que com esse nova equilíbrio de forças a coisa mude. Mas, de novo, eu não sei. Eu estou com o pé atrás. Eu acho que a gente está numa encruzilhada. O STF pode ir para qualquer dos lados. O STF pode ir para o lado de realmente a gente tá errado, então vamos dar uma maneirada nisso daí, ou pode ir para o lado de que temos que investir no Lula e vamos entrar para o eixo do mal e vamos emburacar de vez esse país aqui, mas pelo menos a gente mantém o poder, né? Para que lado que vai o STF, eu não sei, vamos descobrir, né? Tá aqui, ó, ministros do STF fazem piadinhas sobre quem terá visto para o Zewa cancelado por Donald Trump. Piadinha, o pessoal fica brincando aqui, dizendo que não estão preocupados com isso, porque estão fazendo até piadinha sobre cancelamento do visto e coisa e tal, mas eu tenho certeza que eles estão preocupados sim, até porque muitos deles têm muito dinheiro nos Estados Unidos, têm apartamento, têm imóveis, têm coisas nos Estados Unidos, então sim, eles estão preocupados, eles sabem que o Trump consegue sim sancionar esse pessoal, e não seria o primeiro judiciário do mundo que seria sancionado pelos americanos. Eu estava falando no vídeo lá sobre a Ucrânia de hoje, sobre o judiciário da Geórgia, que tem um clã judiciário que eles chamam lá, que é justamente um monte de juízes ligados à Rússia, que tem tomado decisões contra os cidadãos, o povo da Geórgia, contra a sociedade da Geórgia, então, e já são sancionados pelos Estados Unidos, e são lá membros da Suprema Corte da Geórgia. Ou seja, não seria uma coisa inédita se efetivamente o STF brasileiro embicar para o lado do Lula, embicar para o lado da Rússia, de amizade com o Putin, meu amigo, para tomarem uma sanção feia dos americanos, pouco custa. E acredite, sanção americana dói, tá? Dói mesmo. Enfim, o pessoal está fazendo brincadeirinha, mas pode ter certeza, eles estão preocupados com isso. Aqui, ó, o Lula, eu não tenho dúvida, o Lula vai embicar em direção ao eixo do mal. O mundo amanheceu mais tenso, disse Haddad, né? Nossa senhora, que coisa triste, né? Eu não achei, não. Achei que o mundo amanheceu muito mais leve hoje, no final das contas. Mas, enfim, Planalto descarta Lula-Trump como repetição de Lula-Bush, né? Porque realmente é outra coisa. Nem que eles quisessem teria Lula-Trump. Lula-Bush, porque na época não havia oposição no Brasil, né? Não tinha ninguém em oposição no Brasil para se aliar ao Bush. O Lula fez essa parceria com Bush na época, mas como fez a parceria com Biden. Mas é o que eu falo para vocês, mesmo a esquerda americana é muito mais à direita do que a esquerda brasileira, né? Então Lula sabe que está ferrado. A grande dúvida é essa, o grande medo que eu continuo é esse. O pessoal está num dilema. O Lula vai para a esquerda, vai para o eixo do mal, pode ter certeza. O STF talvez não. O STF, a elite aristocrática socialista de Brasília, o pessoal do PSD, o pessoal do PSDB, aquela turminha de cabeças pensantes lá em Brasília, pode ser que veja que vamos ter que dar um passo atrás, porque o recado foi claro. O Trump não só ganhou, como ganhou forte. Não foi só isso, né? Também as eleições para prefeito aqui no Brasil também indicaram a mesma coisa. A direita continua ganhando força. É um movimento orgânico, não é uma coisa de ocasião, não é um disparo em massa de WhatsApp que mudou a política brasileira. É de fato um movimento sério, um movimento consistente e que está só no começo, meu amigo. Podem se segurar aí o pessoal da esquerda, porque está só começando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.